Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à quarta parte do nosso dimensionamento do tubulão. Nesta quarta parte, a gente vai verificar a necessidade de armadura. Na primeira parte, a gente falou dos pré-requisitos que a NR18 e a NBR 6122 fala a respeito do tubulão e já realizamos um pré-dimensionamento. Definimos o diâmetro do fuste, o diâmetro da sapata do tubulão, assim como sua área. Nós calculamos na segunda parte o recalque, para saber se o recalque é admissível ou não. Na parte anterior, na parte 3, nós calculamos o FCK do concreto. Agora nós vamos verificar a necessidade de armadura e na parte 5 nós vamos averiguar a necessidade do bloco de coroamento. Então, se você chegou aqui até neste vídeo e não viu os vídeos anteriores, recomendo que veja, porque a gente já vai partir do pressuposto dos requisitos das dimensões que nós já calculamos. E nós vamos lembrar essas dimensões que precisam para calcular a armadura, para verificar a necessidade da armadura. O diâmetro do fuste que a gente definiu na parte 1 a gente definiu como 90 centímetros, que é o mínimo estabelecido pela NR18. O FCK a gente calculou na aula anterior e deu FCK mínimo também para o tubulão, que deve ser de 25 MPa. E aí uma dica, sempre quando você for dimensionar a armadura, é sempre recomendável que a unidade de força seja em kN e a unidade de comprimento seja em centímetros e a área em centímetros quadrados. Então a gente tem 25 MPa, que é o FCK do concreto, a gente transforma em kN por centímetro quadrado, que a gente vai ter, é só dividir o 25 MPa por 10, que vai ter 2,5 kN por centímetro quadrado. A força, a carga de compressão que a gente está dimensionando o tubulão, a qual esse tubulão está sendo submetido, é uma carga de 120 toneladas força. Só que a gente precisa majorar essa carga de acordo com esse coeficiente aqui também estabelecido pela NBR 6122, de 1,4. Então a gente chega em uma carga de 168 toneladas força. E como eu disse, transformar força em kN para calcular a armadura. 168 toneladas força para kN, é só multiplicar o valor por 10, que a gente vai ter 1.680 kN. O aço que a gente vai utilizar é um CA50, que possui uma tensão de escoamento de 500 MPa. Então, transformando também em kN por centímetro quadrado, a gente divide por 10 e chegamos no resultado de 50 kN por centímetro quadrado. Agora a gente já tem as premissas básicas para calcular a armadura, para averiguar a necessidade de armadura. E a primeira dimensão que a gente precisa saber, o primeiro valor que a gente precisa saber é a tensão atuante. A tensão atuante no fuste do tubulão, que seria igual para calcular a estaca, por exemplo. A tensão atuante na cabeça da estaca. Aqui, a cabeça do tubulão é o fuste do tubulão, a gente precisa saber a tensão atuante, que nada mais é a carga que está sendo aplicada na superfície superior do tubulão. Então, a carga, a tensão a gente já tem, que foi majorada em 1,4 de 1.680 kN. A gente precisa achar a área para jogar na fórmula da tensão atuante, que é carga dividido pela área. A área do fuste do tubulão, é só a gente substituir o diâmetro aqui na fórmula por 90 centímetros quadrados, e a área da seção circular vai ser π vezes esse diâmetro ao quadrado dividido por 4. A gente vai chegar a uma área aí do fuste de 6.361,72 centímetros quadrados. E aí a gente divide a força de 1.680 kN pela área do fuste, encontra uma tensão atuante de 0,26 kN por centímetro quadrado, e aí a gente parte para a primeira condição. A gente tem que a tensão atuante ela deve ser menor ou igual, de preferência menor, 85% do FCD. O que seria esse FCD? O FCD é o FCK do concreto dividido pelo coeficiente de ponderação da resistência do concreto.
Esse coeficiente de ponderação da resistência do concreto é estabelecido pela norma NBR 6122, que diz que para esse tubulão que nós estamos dimensionando, em uma classe de agressividade ambiental 2, com um concreto de 25 MPa, esse coeficiente é igual a 2,2. Então a gente substitui na fórmula, aqui divide o FCK do concreto em kN por centímetro quadrado de 2,5, divide pelo esse coeficiente de ponderação de 2,2, a gente vai achar um FCD de 1,14. E aí 85% de 1,14 é igual a 0,97. E aí a gente tem que a tensão atuante, que é igual a 0,26, é menor do que 85% do FCD. Então está ok. Então a gente atinge a primeira condição, satisfaz a primeira condição. Se esse valor fosse maior do que 85% do FCD, nós teríamos que aumentar o diâmetro do fuste do tubulão, que aí aumentaria a área do fuste e diminuiria essa tensão atuante. Aí ficaria menor do que 85% do FCD. Mas neste caso está ok, foi satisfeita a primeira condição. E aí a gente vai para a segunda condição, que é realmente para ver se vai ser necessário armar o tubulão. Que diz, se a tensão atuante, que é de 0,26, for menor que a tensão de compressão simples atuante no tubulão, não será necessário armar. Que essa tensão de compressão simples significa que o concreto simples ele já vai resistir aos esforços, não precisando ser um concreto armado, ou seja, não precisando armar o tubulão. E essa tensão de compressão simples também é estabelecido pela NBR 6122 na sua tabela 4. E ela se encontra nesta coluna aqui, ó, tensão de compressão simples atuante abaixo, da qual não é necessário armar, em MPa. Aqui nós temos 5 MPa para o tubulão não encamisado, 5 MPa. Lembrando que a gente tem que transformar em kN por centímetro quadrado. Para transformar 5 MPa em kN por centímetro quadrado, a gente divide o valor por 10, a gente encontra aí uma tensão de 0,5 kN por centímetro quadrado. Agora, verificando a segunda condição, se a tensão atuante for menor que a tensão de compressão simples, não será necessário armar. Então a gente volta aqui, a tensão atuante é igual a 0,26 e a tensão de compressão simples é igual a 0,5. Ou seja, a tensão atuante foi menor do que essa tensão de compressão simples. Então, não será necessário armar esse nosso tubulão. Só se aqui desse maior do que a tensão de compressão simples, aí a gente seria necessário armar. Então, para esse nosso dimensionamento, não será necessário armar. Em um breve vídeo que eu fizer aqui no canal, eu vou fazer com valores que dê maior do que 0,5 para mostrar como se faz o dimensionamento da armadura, tanto de estacas como do tubulão. Que, como vocês sabem, não existe um método empírico, um método semi-empírico para cálculo de tubulão. Então a gente considera o tubulão como sendo uma estaca escavada. Então já fica a dica aí para vocês que querem fazer uma tese, um artigo sobre, não existe método para cálculo de tubulão. E sim, a gente usa como se fosse uma estaca escavada. Então a gente faz no próximo, em breve, a gente faz um vídeo sobre dimensionamento de armadura e a gente desenvolve o cálculo e mostra para vocês como é que faz esse cálculo. Mas nesse caso aqui do tubulão que a gente está dimensionando desde a primeira aula, não será necessário armar esse nosso tubulão. Então na próxima aula, que será a última aula, a gente averigua a necessidade do bloco de coroamento. Aí a gente vê se é necessário realizar ali um bloco de coroamento. Aí, se for necessário realizar o bloco de coroamento, aí vai ser necessário armar pelo menos a cabeça ali do fuste para fazer a ligação com o bloco de coroamento. Se não for necessário o bloco de coroamento, aí a gente finaliza o nosso dimensionamento do tubulão. Então, nos vemos em breve, uma boa semana, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.